Material de vocês referente a gráfico pizza e gráfico linha, né? Dando continuidade aí ao nosso conteúdo. Então vamos começar aqui pelo gráfico pizza. O gráfico pizza também é chamado de gráfico de setores, né? Porque ele é dividido por partes, né? Esse modelo recebe esse nome pois ele tem uma forma de uma pizza, né? Ou seja, ele é circular e são utilizados para reunir a partir de um todo, né? Valores a partir de um todo, segundo o conceito de proporcionalidade. Aqui é a parte principal do gráfico pizza, tá? Quando que a gente vai utilizar e por que a gente utiliza? Valores a partir de um todo. Ou seja, eu tenho um 100%, tá? Geralmente nisso a gente trabalha com porcentagem, tá? Quando a gente está trabalhando com gráfico pizza, porque eu tenho um todo, eu tenho toda aquela parte, todas as informações, o 100% desse conjunto, e eu estou pegando partes deste conjunto. Por exemplo, numa população, 40% é mulheres. Ou seja, naquele 100% de pessoas, 40% são mulheres. Então, eu tenho um total e eu estou representando partes. Então, 40% são mulheres, 12% são criança, 18% são adolescentes. E se eu pego esse 100%, todo esse círculo que representa essa população, e vou dividindo em partes. O que é mulher, o que é criança, o que é adolescente, eu vou tirando fatias dessa pizza de acordo com a proporcionalidade. Tá? Então, o gráfico pizza a gente trabalha com valores a partir de um todo, tá? Geralmente, na sua grande maioria, quando a gente está falando de porcentagens, a gente tem um total e desse total, uma porcentagem é uma coisa, outra porcentagem é outra porcentagem é outra. Então, nisso, a gente utiliza o nosso diagrama de pizza, o gráfico de pizza, gráfico de setores. O gráfico em setores, né, ou gráfico de pizzas, assim como gráficos em linha, coluna e barra, são classificados como diagramas. Tá? Eles também são classificados como diagramas porque são representações com figuras, né, onde a gente tem barras, a gente tem círculos, a gente tem todo esse tipo de representação. No entanto, diferentemente dos gráficos apresentados que a gente viu na última aula, que a gente viu ali o gráfico de barra, gráfico de colunas, o gráfico de linha que a gente vai ver, esses não usam eixos, tá? Eles não têm aqueles eixos verticais e horizontais que a gente apresenta, tá? O gráfico de pizza, ele não possui eixos. Esse tipo de gráfico ele é constituído em um círculo, né? E esse círculo onde são inseridos os dados é dividido em pedaços, em setores, né? Que correspondem aos termos da série ou os dados dessa série, né? O tamanho de cada setor é proporcional ao valor numérico desses termos, desses pedaços, desses dados, tá? Então, o tamanho do pedaço da pizza vai variar de acordo com os dados apresentados. Então, se a gente for dividir em 50%, 50% é metade. Então, esse círculo vai ser dividido na metade. 25% é um quarto. O que é um quarto? Eu divido em 4 pedaços e apenas um pedaço é o que eu pego. Então eu vou dividir ele em 4 pedaços. Para quem assiste a Globo lá no Globo Esporte? Eu não sei se eu não assisto mais a Globo, mas eu não sei se o símbolo deles ainda é esse, tá? Mas ele tinha uma representação que era mais ou menos a seguinte. Ele tinha um pedaço assim, assim e assim. Mas era um círculo, né? Representando ali todas as suas proporcionalidades. Isso aqui representa 3/4 de um todo, né? A gente tinha um círculo inteiro onde é representado apenas 3 pedaços. Então eu tenho 3 pedaços de 4 e aqui foi tirado um pedaço que está faltando para fechar esse círculo. Foi tirado 1/4 desse círculo, né? Então aquilo lá também é considerado um gráfico pizza, né? Representando 75%, onde eu tirei aqui o outro 25%. Um problema do gráfico de pizzas, né, um gráfico de setores, né, então um problema óbvio na exibição pelo gráfico pizza é que ele não pode mostrar mais de alguns valores sem separar a representação visual, né, sem separar em setores da informação que ele representa. Tá? Tipicamente aqui, porcentagem. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto.
tipicamente aqui a gente utiliza porcentagem. Então, geralmente, né, em sua grande maioria, a gente está utilizando porcentagem. E quando a gente tem muitas divisões, ele se torna meio que, não digo que é impossível de se representar, mas ele acaba tomando uma proporção muito maior, porque os dados devem ser tirados de dentro desses setores. É como a gente tem o próximo exemplo aqui que a gente vai ver. Então, quando isso se torna muito pequeno, né, esses setores se tornam muito pequenos, a gente deve utilizar cores, texturas ou setas. Então aqui, no caso da gente ter muitos dados, né, esse 100%, ele se dividido em muitos pedacinhos muito pequenos, a gente tem que começar a separar por cores, por cores, por texturas que ele fala aqui seria pontilhados, seria risquinhos, seria quadradinhos, seria asterisco, seria símbolos, né, que separasse esses setores, ou por setas, né, onde eu teria um pedaço e uma seta indicando a porcentagem daquele setor, né. Com isso, né, isso faz o gráfico ruim para um diagramas com muita informação. Tá? Então, quando a gente tem muita informação, aqui vale a gente analisar outros tipos de gráfico, como o gráfico de coluna até se torna um pouco melhor para a gente representar esse tipo de informação, porque começa a ter muitas cores e começam a ficar cores similares e começa a dificultar na leitura, como a gente vai ver aqui nesse próximo exemplo. Então, nesses casos onde esse 100% é dividido em muitos pedacinhos, vale mais você representar ele em gráfico de barras. Tá? Porque o gráfico de barras ali pode ser de uma única cor, que você coloca a sua legenda embaixo, né? Você representa ali a sua legenda, daí embaixo da coluna aqui você coloca o que cada uma representa, se torna mais simples de você utilizar quando você tem muitos dados. É como nesse exemplo aqui que a gente vai ver, ó. Reparem esse gráfico aqui, tá? A gente não sabe do que ele está falando aqui, mas a citação aqui, até o que ele se refere, não é tão importante. Mas reparem que aqui a gente tem, ó, duas cores muito similares, né? A gente tem essa cor aqui, que é muito similar a essa cor aqui. E a gente tem aqui na legenda duas situações que envolvem essas duas cores similares. Então a gente não sabe o que qual dessas representa qual dessas aqui. Né? Então a gente não sabe aqui se essa representa esse pedaço ou se representa esse pedaço. Aqui a gente também tem duas cores muito similares, ó, uma representando 2,43 e a outra representando 7,2. Aqui a gente tem essa cor azul claro e aqui a gente também tem essa cor azul claro. Aqui a gente tem dois laranjas, acaba tendo dois verdes, dois roxos, que acaba confundindo o leitor. Porque o leitor aqui não vai saber identificar qual tópico é de qual. Tá? Porque a gente começa a ter representações de uma mesma cor, né? Elementos em uma mesma cor. A gente começa a ter uma legenda que não esclarece para nós o que cada setor, o que cada fatia dessa pizza está representando. Vejam que quando o setor se torna muito pequeno aqui, os dados são tirados para fora também, né? Porque é bem comum esses dados aparecerem em cima da fatia, né? Que é mais agradável, é mais visualmente agradável. Nessas situações onde ele se torna muito pequeno, esse 100% ele é dividido em pedaços muito pequenos, se torna um pouco complexo você transformar ele em gráfico pixel. Tá? Aí nesses casos aqui, valia mais você criar aqui um gráfico de colunas, né? Onde cada coluna aqui teria sua porcentagem. Aí sim ele pode ser tudo de uma única cor, porque essa legenda ela estaria embaixo aqui de cada coluna, dizendo o que cada coluna representa. Então a gente teria uma única cor e seria mais visualmente agradável de se identificar, né? Sem ter interpretações dúbias, né? Sem você ter dupla interpretação. Porque aqui a gente tem cores similares, muito parecidas, para não dizer iguais, e a legenda não esclarece o que cada um desses representa, o que cada uma dessas cores representa. Então aqui a gente tem uma situação bem complicada de se utilizar um gráfico pixel, ok? Então tome cuidado quando futuramente, né, se você for trabalhar com administração
produção, controle de produção, você for trabalhar ali na administração de uma empresa, no secretariado, se você for trabalhar ali como coordenador de produção, todos esses dados onde você imprime relatórios, você trabalha com relatórios, você gera gráfico. É porque o gráfico ele é visualmente mais agradável, né? Se você for encarregado de produção, o gráfico é mais fácil de você visualizar ali a questão de produção, a questão de informações. E quando você se deparar com essa situação, lembre-se disso, tá? Quando você tem muitos dados, mesmo que você esteja trabalhando com porcentagem, tá? Geralmente a gente vê dados em porcentagem, gráfico Pix. Tá? Porque a gente sabe que o máximo é o 100%, então o máximo é aquele todo a gente divide. Tá? Então geralmente quando a gente tem porcentagem já é um indicativo de que gráfico você vai utilizar para representar. É o gráfico pizza. Exceto quando esse gráfico está dividido em muitas partes, tá? Aí sim você vai ter que ir para um gráfico de coluna. Tá? Se esse gráfico for, esse 100% estiver dividido em pedaços muito pequenos, né, vai ser difícil você representar em cores, ou até quando você imprime em preto e branco, você costuma apresentar... qual é a palavra que ele utilizou aqui? Deixa eu ver qual é a palavra utilizada aqui. Texturas, né? Quando você imprime em preto e branco, não dá para você pôr cor. Então você vai pôr texturas diferentes, tonalidades diferentes. Então você tem um limite de segmentos que você consegue pôr. Então muito cuidado nesses casos. Tá? Mas quando você está trabalhando com dados de porcentagens, já é um indicativo ali de que você está trabalhando com o gráfico pizza. Tá? Que você vai representá-los em gráfico. Vamos aqui para o próximo slide, então. Elementos de um gráfico pizza. Né? O que a gente costuma apresentar em um gráfico pizza? O título, né? Esse título ali identificando o que esse gráfico está se referindo. Né? Então, todo gráfico ele vai ter um título. A legenda, tá? Essa legenda ali, quando a gente está trabalhando com questões de cores, de texturas, quando a gente não utiliza setas, né? Porque nesse caso aqui, se a gente utilizasse setas, aqui e essa seta estivesse indicando que ele estaria, essa legenda não estaria aqui, né? Então, mas a gente tem que apresentar o que cada segmento representa, tá? Esse aqui já se tornou bem poluído, esse slide aqui. Opa, agora ficou mais ainda. Então, quando a gente está trabalhando com o gráfico pizza, o único elemento, né, que ele não tem em comum com os outros é os eixos. Né? Uma questão óbvia, né? O gráfico pizza não utiliza eixos, né? Mas ele tem o título, ele tem a legenda e ele tem a fonte quando necessário. Tá? Se você estiver trabalhando com relatórios, por exemplo, que vão além da sua empresa, que vai ser transmitido para outras, que vai sair extra ali a sua empresa, que nem se você estiver trabalhando ali com a produção de uma empresa. Você está trabalhando ali uma indústria de peças e você vai representar ali a produção mensal dessas peças. Essa representação vai ficar apenas para o seu chefe ali, o seu superior ali ter essa noção, até os seus subordinados, né, o pessoal da produção terem uma noção de como está indo isso. Então, você pode apresentar essa fonte, né? E nessa fonte você coloca ali o mês em questão avaliado. Você lança ele lá na fonte. Mas não precisa informar de onde esses dados foram tirados. Tá? Então, a fonte, nessa situação, ela não vai identificar de onde esses dados foram tirados. Mas sim, quando esses dados foram tirados. Então, você coloca lá na fonte, julho de 2021. Outubro de 2021, representando o mês da onde que foi tirado, caso não esteja no título, né? Se você colocou lá no título produção de julho de 2021, não precisa apresentar a fonte, né? Porque você já representou no título. Então, nesse caso do gráfico de setores, né? Ou o gráfico pizza, essa fonte ela se torna meio que facultativa, não obrigatória. Tá? Você coloca ali mais por uma questão de estrutura do gráfico mesmo, tá? Mas não tem essa necessidade de informação. É claro que se você estiver fazendo artigos, estiver fazendo uma pesquisa ali para uma instituição, né, onde outras pessoas vão se basear
e tirar informações e podem utilizar aquele seu material como material de pesquisa, aí você deve obrigatoriamente apresentar de onde foram tirados esses dados na fonte, tá? Mas em casos extras ali, onde você está trabalhando para uma empresa e esse seu material ele é apenas visual, não vai servir como fonte de pesquisa, você não precisa apresentar a fonte. Mas se você estiver fazendo relatórios, artigos que vão servir como fonte de pesquisa para as pessoas, né? Outras pessoas podem utilizar aquilo ali para concluir, para tirar informações, para fazer outras pesquisas, aí sim você apresenta a fonte, até por uma questão de veraticidade, né? Para dar a veraticidade ao seu gráfico, aos seus dados. Ok? Mas nesse caso aqui, casos onde você está trabalhando com empresas fixas, onde esses dados são apenas tirados visualmente, não tem essa necessidade da fonte. Algumas variações, então vamos aqui para algumas variações do gráfico pizza. Esse é o padrãozinho, aqui a gente está falando do desmatamento no ano de 2020, e aqui a gente tem as representações, e aqui embaixo a gente tem a nossa legenda e a fonte da onde foi tirado esses dados. Então o gráfico pizza padrão é o mais comum de aparecer. Uma variação desse gráfico, a gente tem aqui o gráfico em 3D. Tá? Ainda é o mesmo gráfico, tá? A gente só está trabalhando com uma representação dele em 3D. Novamente, título obrigatório. Ele está indicando sobre o que esses dados estão se referindo ao desmatamento no ano de 2020. A legenda, porque eu estou trabalhando com cores, então eu tenho que identificar o que cada cor representa. Nesse caso aqui a fonte não foi apresentada, mas ela está disponível nesse aqui, né? Porque aqui a gente está utilizando apenas como exemplo. Eu utilizei esses mesmos dados que estão nesse gráfico, eu coloquei nos demais, tá? Então é a mesma proporção, são os mesmos, é a mesma proporção de dados aqui. Legal? E esse aqui, que é o modo rosca, né? Que eles falam, não é o pizza e sim o rosca, é uma variação do gráfico pizza, porém ele não tem todo aquele design, né? Ele não vem até o centro aqui, dividido esses pedaços, tá? Mas é uma variação do gráfico pizza, legal? E esse aqui é mais comum de aparecer do que o 3D, tá? Então a gente tem o gráfico padrão de pizza, que é bem comum de aparecer, é o mais frequente, e esse gráfico rosca ele aparece também com uma certa frequência, tá? Mas é uma variação do gráfico pizza, e cada pedaço, né, representa aqui a sua proporcionalidade, tá? A gente está trabalhando com os mesmos dados anterior, a gente está trabalhando aqui nessas informações, tá? São os mesmos dados. Sempre que possível, os dados inseridos no segmento se torna mais agradável, tá? Então a gente insere os dados no segmento sempre que possível. No caso aqui do segmento ser muito pequeno, a gente deixa ele fora do segmento, mas indicando aonde que está esse pedaço ali. Tá? Ele sempre próximo. Não vamos pôr esse 0,45 aqui, tá? Porque não é esse pedaço que ele está representando. Então, logicamente, ele vai em cima do segmento que ele representa. Tá, ok? Então, isso aqui é o gráfico rosca, que é uma variação do gráfico pizza. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta antes da gente partir com a questão do Enem que eu trouxe aqui para vocês? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem lançar aí, tá, pessoal? Aqui eu trouxe uma questão do Enem passado, Enem de 2020, né? Enem bem novinho aqui, bem fresquinho esse Enem, tá? A questão número 167 do Enem 2020. Vamos lá ver o que essa questão está falando aqui. Eu estou trabalhando com dois tipos de gráfico, né? Eu estou trabalhando aqui com gráficos de barra e gráficos de pitch. Então, estamos trabalhando aqui com dois tipos de informações. Via um gráfico pizza, geralmente a gente já tem essa base de que eu estou se referindo a porcentagem. Havia um gráfico pizza aqui, 100% não, mas 99,9% das chances, né, para não dizer sempre, ele vai estar se referindo a porcentagens, a parte de um todo, tá legal? Então aqui a questão dizia o seguinte: o gerente de uma loja de cosmético colocou à venda 5 diferentes tipos de perfume, tendo em estoque nas lojas a mesma quantidade de cada um deles. Então o gerente colocou 5 tipos de perfume para vender, ele tem a mesma quantidade em estoque.
Tá? A mesma quantidade do perfume 1, do perfume 2, perfume 3, perfume 4, perfume 5, ele tem a mesma quantidade em estoque. O setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registros gráficos descrevendo o preço unitário de cada perfume em reais e a quantia vendida de cada um deles em percentual ocorrida no mês de novembro. Tá? Então aqui a gente tem um gráfico se referindo ao preço de cada perfume, quanto que cada perfume custa, e o outro gráfico, a quantidade vendida em percentual de cada perfume. Quanto que cada perfume vendeu no mês passado. Tá? Então, até aqui, o que a gente tem? Qual é a situação que a gente tem? Foi colocado 5 perfumes à venda, e esses 5 perfumes eles têm a mesma quantia em estoque. Tá? Então lá no estoque eu tenho a mesma quantia de cada um desses 5 perfumes. O setor de controle de estoque, lá quem cuida do controle de estoque, encaminhou para o gerente de vendas um gráfico com o preço de cada perfume, quanto que custa cada perfume na venda e o tanto que cada perfume vendeu. Legal? Isso foi encaminhado para ele. Vamos para outra parte. Dados a chegada do final de ano e o aumento das vendas, o gerente pretende aumentar a quantidade estocada do perfume do tipo que gerou a maior arrecadação em espécie, em real, no mês de novembro. Ou seja, chegando o fim de ano, o gerente ele quer estocar uma quantidade maior, ele quer aumentar a quantidade maior estocada de perfumes, que rende a maior arrecadação. Ou seja, que seu preço junto com o número de vendas, dão mais lucro para a empresa. Então, o perfume que dá mais lucro para a empresa, ele quer aumentar a quantidade em estoque. Nessas condições, aí vem a pergunta. Veja que o Enem dá um enunciado, ele dá informações, aí vem a pergunta em si. Nessas condições, qual o tipo de perfume que deverá ter a maior reposição no estoque? Então, ele quer saber qual é esse perfume. O perfume que dá mais lucro para a empresa, relacionando ali a quantidade vendida e o preço que ele custa. Então a gente vai ter que analisar essa situação. Então vejam que as questões do Enem, vocês vão ver que os cálculos aqui nem são tão difíceis, mas é bastante de informação, você tem que estar ciente do que está colocando, se coloca na situação do gerente, se coloca na situação do controle de estoque, e vai analisando, vai se colocando dentro dessas informações que são bastante de informações. Então vamos calcular aqui. Vou partir para esse aqui que eu deixei aqui preparado para a gente fazer os cálculos de maneira mais tranquila. Então vamos identificar aqui qual é o perfume que teve seu maior lucro. Tá? Então vamos começar pelo perfume 1. O perfume 1 é esse aqui. Ó. A gente teve 13% das vendas. Então vamos supor ali que a gente vendeu em novembro 100%, 100 perfumes. Quando a gente trabalha com 100, é mais fácil. Então desses 100, 13 perfumes foram do tipo 1. Tá? 13%. Então dos 100 vendidos, supostamente aqui, 13 deles foi do perfume 1. Então eu tenho 13 perfumes do tipo 1. Quanto que custa o tipo 1? O tipo 1 custa 200. Então, o tipo 1 vai ser vezes 200. Então, vou ter aqui 13 vezes 200. 2 vezes 13 é 26. Com 2 zeros, com 2 zeros. Ou seja, o perfume 1, ele deu ali aproximadamente 2.600 de lucro no ano de novembro. No mês de novembro. O tipo 2, o perfume 2, a gente teve a venda de 10%. 10% de venda do perfume 2. Então, de 100 que foram vendidos, 10 foi do tipo 2. E ele custa R$170. Então, vezes 170. 1 vezes 17 é 17. 2 zeros, 2 zeros. Então, aqui a gente já sabe que o tipo 2 não é. O tipo 2 não foi o que deu maior lucro, porque até aqui o tipo 1 está dando mais lucro. Ele deu 2.600 de lucro. Vamos para o tipo 3. O perfume 3 foram vendidos 16%. Ou seja, de 100 vendas, 16 dele foram do tipo 3. Quanto que custa o tipo 3? 150. Então, 150 vezes 16, 16 vezes 15,
aqui vai dar 24. Então vai dar 2.400. Então a gente tem aqui 2.400 de venda no tipo 3, né? No perfume 3. Ou seja, então o perfume 2 e perfume 3 não são, porque até aqui ele está perdendo para o perfume 1. Então já eliminei perfume 2, já eliminei perfume 3. Esses não são os mais rentáveis. O perfume 4. O perfume 4 foi vendido 29%. Ou seja, de 100 perfumes, 29 são do tipo 4. Então eu vou ter 29. Quanto que custa o tipo 4? R$100. 29 vezes 100. Então eu tenho 29 vezes 1 é 29, com 2 zeros, 2.900. Então esse 2.900 eliminou o perfume 1, perfume 2 e perfume 3. Por enquanto, o perfume que teve a maior venda, maior lucro, foi o perfume tipo 4. Agora eu vou calcular o perfume tipo 5. Dos 100, 32% foram vendidos. Ou seja, dos 100 vendidos, 32 são do tipo 100. Do tipo 5, né? Que custa R$80 aqui, né? O perfume 5 custa R$80. Então 32, 8 vezes 2 é 16, sobre 1, 8 vezes 3 dá 24. Dá 5, 8 vezes 3, 24, 5, 26. Dá 26. 0, 0, 2.600. Ou seja, a gente tem aqui o mesmo valor. Opa, não, dá 25, né? Tem borracha? Aqui. Aqui vai dar 6. Tem um 0, então mantém um 0. Vai dar 6. 8 vezes 3, 24. Com mais um, 25. 2.560. Então aqui a gente tem o perfume tipo 5 com um lucro de R$2.560, né? 2 vezes 8 é 16, então dá 6, sobe 1. 8 vezes 3, 24, com mais 1, 25. Então a gente tem aqui a nossa multiplicação. Não consegue fazer de cabeça, monta a tabelinha ali, multiplicação em modo tranquilo. Então a gente vai analisar qual é o tipo de perfume que teve o maior lucro. O maior lucro está no perfume tipo 4. Ou seja, lá na minha questão, né, onde ele pergunta, nessas condições, qual é o tipo de perfume que deverá ter a maior reposição no estoque? É o perfume 4. Ou perfume tipo 4, letra D. Então, resposta correta aqui, letra D. Alguma dúvida? Algum comentário? Qualquer comentário, manda aí, tá, pessoal? Vamos lá. Gráfico de linha. Gráfico de linha, também chamado gráfico de segmento, é usado para apresentar valores em sequências numéricas, né, em determinado espaço de tempo, ou seja, né, a amostra da evolução de algum fenômeno. Tá? Então isso a gente vai utilizar quando a gente tem dados comparados ao longo do tempo. Existe um período de tempo e a cada parte desse tempo foram tirados valores. Então a gente utiliza o gráfico de linha quando a gente está comparando esses valores, para representar esses valores. Tá? Ou seja, a gente tem um determinado tempo, tá? E aí sim o gráfico de linha ele é utilizado geralmente com datas, seja elas meses, representando em meses, anos, séculos, tudo o que represente períodos de tempo, a gente vai representar com gráfico de linhas. Então se a gente está trabalhando com períodos de tempo, já temos uma indicativa ali, a gente vai trabalhar com o gráfico de linha. Porcentagem, a gente parte para o gráfico de pizza. Estamos trabalhando com tempo, né, períodos de tempo, comparação ao longo do espaço-tempo, a gente vai trabalhar com o gráfico linha. Tá? Um gráfico ou um relatório de linhas é essencialmente uma conexão entre vários pontos de dados marcados por um segmento de linha. Né? Um gráfico de linhas tem os eixos de X, que normalmente representam um período de tempo, gráfico de X é esse, né? Então aqui representa um período de tempo e o Y é um valor quantitativo, né? Então aqui está representando valores em quantidades, seja ela, se você estiver trabalhando com produção, seja ela qualquer informação que você vai trabalhar. A gente está trabalhando com datas,
né? Aqui a gente trabalha com períodos de tempo, né? Ou espaço-tempo, seja ela mês, dias, anos, semanas, tudo que represente períodos de tempo. E no eixo de Y a gente vai estar trabalhando ali com valores quantitativos. Elementos, né, de um gráfico pizza, de um gráfico de linha, então são os mesmos lá de um gráfico de barra ou um gráfico de coluna. Ele tem seu título, ele tem os eixos, X e de Y, ele tem as legendas, caso ele utilize cores, tá? E tem a fonte aqui, onde a gente representa esses dados, né? Então aqui, quando que a gente vai utilizar um gráfico de linha? Quando a gente está monitorando, aqui a parte principal, né? Quando a gente está monitorando mudanças ao longo de períodos curto ou longo. Períodos curtos ou longo, a gente está se referindo a tempo. Então, sempre quando a gente estiver trabalhando com análise de quantitativas, análise de dados ao longo de tempos, de semana, de meses, de dias, a gente vai utilizar um gráfico de linha. O gráfico de linha são mais eficientes do que o gráfico de barras para visualizar mudanças ao longo do tempo. Tá? Então, o gráfico de barras ele é meio que um reserva. Tá? Sempre quando você tem muitas informações que um gráfico de linha não se torna tão agradável, você parte para o gráfico de barras. Mas você tem aqueles titulares. Porcentagem, eu vou utilizar o gráfico de pizza. Tenho muitos dados, muitas informações, eu vou para um gráfico de barras. O gráfico coluna ou um gráfico de barras ali para representar. Eu estou trabalhando com análise ao longo de tempo. Vou trabalhar ali com ao longo de semanas, ao longo de dias, ao longo de anos, de meses, de horas, até horas podem ser. Então estou trabalhando com o tempo, vou utilizar um gráfico de linha. Tá? Também são úteis para comparar mudanças ao longo de um mesmo período, né, para vários grupos de categorias. Aqui tem um exemplo aqui prático e tranquilo de vocês analisarem. Incrementos do desmatamento da Amazônia em estados, né? Então, desmatamento na Amazônia em estados. Então, já está me dizendo que estão separados por estados. Nesse caso aqui, reparem aqui. Estou comparando áreas, o tamanho desse desmatamento, o ano analisado. E como eu estou falando de estados, eu tenho que separar por cores. Eu tenho que representar que cada linha representa um estado. Nesse caso, eu estou apresentando legendas aqui, porque cada cor representa um estado. Então, estou comparando 3 relações aqui. Eu estou vendo que cada estado teve ao longo de um período e a quantidade quantitativa, né? O valor quantitativo, as áreas em quilômetros desmatadas. Tá? Ou seja, nesse caso aqui, se eu não fosse usar a legenda, eu teria que fazer um gráfico de linha para cada estado. Tá? Como aqui eu estou trabalhando com vários estados, eu posso mudar a cor de cada um, apresentar essa legenda e utilizar um mesmo gráfico. Tá? Aí eu posso utilizar aqui um mesmo gráfico. Ok? Para mim não ter que criar um gráfico para cada estado. Tá legal? Então aqui a gente consegue tirar essas informações partindo do princípio aqui que a gente começou em 2008 e foi até 2020. E a gente consegue ver aqui a evolução, né? Como decai, de repente cresce, cai, aumenta e aumenta e aumenta. E a gente consegue comparar e ver e analisar como que anda essa situação, né? Então aqui a gente consegue ver que teve uma queda graduativa e uma queda grande. Isso aqui, se a gente fosse representar em qualquer outro gráfico, não ia ficar tão visualmente, tão destacado essa queda. Né? Então, por isso a vantagem do gráfico de linha. É muito visual essa queda. A gente consegue tirar essa conclusão aqui, essa queda aqui, ela está muito brusca. Então, esse tipo de gráfico enfatiza isso. As variações. Né? Se houve decréscimo, houve acréscimo, se cresceu, se diminuiu, a gente consegue ver muito de forma muito clara com um gráfico de linha. Então aqui a gente tem uma utilização excelente de um gráfico de linha, né, de maneira objetiva, de maneira simples. Ele está transmitindo informações aqui de forma mais simples. Tá? Então você não precisa identificar aqui, se você quiser saber aqui qual é o estado que representou a maior variação, né, que teve uma maior variação. Maior variação, obviamente, é esse aqui, ó.
Você não precisa nem olhar os outros, ó, porque você está vendo aqui uma grande variação. Ele chama a atenção para esse ponto. Então você consegue concluir de maneira mais rápida, mais tranquila. Aí você vem aqui, olha essa variação, que cor que é isso aqui? Isso aqui é um amarelo clarinho. Amarelo clarinho é o Mato Grosso. Pronto. Tá? De forma simples, de forma direta, de forma objetiva. Legal? E essa é a função de um gráfico. Aqui a gente tem uma utilização básica de um gráfico. Né? Quando que a gente vai utilizar? Nesse tipo de informação. Ó, a conclusão que a gente teve, imagine se a gente tivesse uma tabela aqui cheia de dados, como é que você ia identificar aqui, comparando aqui meses, né? Aqui tem os estados e aqui tem os meses e eu tenho as informações e você tem que calcular cada uma e ver quando que teve a sua maior variação e quando que foi. Colocando esses dados num gráfico, simplesmente no primeiro momento que você olha para esse gráfico, você consegue identificar essa variação. Então veja que é a utilização de um gráfico, né? De forma clara e objetiva. Aqui eu trouxe duas questões do Enem, mas não vai dar tempo, tá? Então a gente vai ficar na primeira aqui, a próxima a gente deixa para o aulão ali, eu coloco para vocês lá no aulão, tá legal? Essa é apenas análise observando o gráfico, tá legal? Enem de 2012, questão 148. Vejam só, questão de Enem, e vejam como uma boa interpretação, uma boa leitura, uma boa análise desse gráfico, você consegue concluir a resposta. Não precisa fazer conta nenhuma. Vamos lá então. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, e apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Tá? Então isso aqui foi a evolução de vendas em reais desse medicamento. E ele pergunta, de acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram. Então ele quer saber qual é o mês que apresentou primeiro a maior, depois a menor, respectivamente, nessa ordem. A maior e depois a menor venda. Então, simplesmente analisando o gráfico, qual é o mês que apresentou a maior venda? Maior venda, ou seja, o número de vendas está aqui. Eu estou comparando ao longo de tempos, meses, ao longo de tempo, é um gráfico de linha, e eu vou analisar qual que teve a maior venda, qual que é o ponto mais alto. O ponto mais alto é esse, junho. Então eu vou vir aqui, primeira alternativa, junho. A não é, B não é, C não é, D, junho, e E, junho. Então já sei que as duas possíveis. Nesse caso, se você fosse chutar, você reduziu as suas chances de 20%, né? Quando você tem 5, você tem 20% de chance de acertar para 50%. Agora você aumentou em 30% a chance de você acertar essa questão apenas comparando a maior. Mas nem vai precisar aqui porque ele pede a menor. A menor é o ponto em que teve o menor registro. Qual que é o menor registro? Registro aqui. Qual que é o ponto mais baixo? O ponto mais baixo é em agosto. Qual que está representando agosto? Não, aqui é setembro, junho e agosto. Então, letra E. Resposta correta, aqui a letra E. Junho e agosto. Viram de simples? Questão de Enem, pessoal. Questão de Enem, eu tenho certeza que muitos alunos erraram isso. Principalmente na questão da leitura. A maior e a menor venda registrada. Muito cuidado aqui, porque vejam que junho e setembro são opções, tá? E eles são as maiores. Mas ele não quer saber as maiores. A maior e a menor. Então aqui também tem interpretação textual. Essa questão nem é tanto no gráfico. Ela envolve análise e interpretação de gráfico. Mas ela tem essas charadinhas. Questão de Enem. O Enem que tantos falam a dificuldade de prestar o Enem. Fazer cursos preparatórios para o Enem. E isso é uma questão de Enem. Vejam como a análise e interpretação de gráfico nesse momento é essencial. Tá, pessoal? Não só nesse momento. Mas você saber futuramente ali na sua questão profissional, você saber quando que você vai utilizar um gráfico, quando que você vai utilizar outro, tá? E é muito importante que você saiba utilizar esse gráfico, tá? Você saiba utilizar corretamente o gráfico, que é isso que vai separar uma informação bem transmitida
de uma informação errônea, de uma informação dúbia, uma informação com duplo sentido.